nos abre os nossos olhos, para que vejamos a tua palavra, e a tua palavra ilumine a nós mesmos, que a tua palavra ilumine as nossas reflexões, nossos pensamentos, que a tua palavra ilumine os nossos pés, nos dê clareza para enxergarmos o mundo, a vida, e assim, Senhor, possamos caminhar cada dia mais dentro e em conformidade com a tua vontade. Ajuda a gente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Eu acho que eu como você, somos oriundos de um país católico, Brasil, e que tem um contraponto evangélico a esse catolicismo, assim, muito forte. Então, quando o evangelho chega no Brasil, ele vem fazendo um contraponto ao catolicismo tão forte, que nós evangélicos, e muitos de nós, talvez a maioria, identifiquemos o catolicismo como coisa do Satanás. Pelo menos muito do que eu ouvi no mundo evangélico compara Maria com um principado demoníaco, e a idolatria, e não sei o quê. Há um antagonismo muito grande à idolatria dos católicos. A gente é evangélico, a gente não tem idolatria, a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não idolatra Maria, a gente não se mistura com os costumes da terra, a gente não pula quadrilha, a gente não come doce do Cosme e Damião, a gente não toca berimbau, a gente não toca instrumentos que tem na Umbanda, a gente não se mistura com nada desse mundo, a gente o contraponto geral de tudo. Foi assim que eu cresci. E o evangélico, nesse ponto, era o cara avesso à idolatria. Avesso. Não pode, idolatria é demônio, é Satanás, é isso e aquilo. O que nós evangélicos não percebemos é que a idolatria não é só aquela estátua pendurada na parede, para a qual as pessoas fazem as suas orações. Que a idolatria, ao longo do texto bíblico, ela vai mostrando várias nuances. E uma das coisas interessantes que a gente percebe, lá num livro do Antigo Testamento, Oséias, que significa Deus é salvação, e eu acho que a partir de lá, a partir de Oséias, começa uma metáfora muito interessante. Porque em Oséias, quando Deus vai falar sobre a infidelidade do povo, Deus faz a seguinte coisa. Ele fala para o profeta se casar com uma mulher adúltera. Então ele dá essa ordem: casa com uma mulher adúltera. Ele casa. E a mulher é adúltera, ela vai trair o Oséias. E aí Deus faz dessa situação do Oséias como uma mulher adúltera, a metáfora entre ele, Deus, e Israel. Então ele tá fazendo a seguinte metáfora: a minha união com Israel é semelhante à união de um homem com a mulher. Há uma aliança entre o homem e a mulher que muito tem a ver com a aliança entre Deus e o seu povo. Essa metáfora chega até a gente no Novo Testamento. E lá no Novo Testamento a gente vai ver Paulo falando isso, que maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então há uma metáfora aqui, que a aliança Cristo-igreja, a aliança entre o homem e a mulher vai encontrar respaldo e semelhança na aliança entre Cristo e a igreja. E aí Deus vai considerar que o adultério da mulher de Oséias para com Oséias é igual o adultério do povo com ele, Deus. Isso é tão interessante que no Antigo Testamento há muitas situações que o escritor está falando de adultério, e quando a gente vai ver, é idolatria.
Não é o adultério assim de marido e mulher, é um povo que se volta contra Deus e vai atrás de outro Deus. Então esse povo está adulterando, porque ele deixou de amar esse Deus aqui e está se voltando para um Deus lá. Então, quando a gente vai olhando para o texto, a gente vai percebendo quantas ramificações que essa questão da idolatria pode ter. E que nós, evangélicos, por estreitarmos o nosso olhar para a idolatria católico-romana, que nós vamos chamar de idolatria e eles vão chamar de veneração, eles vão dizer, nós não somos idólatras, nós não temos ídolos, nós veneramos os nossos antepassados e os heróis da fé e os mártires ou qualquer coisa assim, e que a gente vai chamar de idolatria católico-romana, a gente deixou de olhar para a gente mesmo. A gente olhou tanto para eles que a gente deixou de olhar para a gente. Então a gente caracterizou como idolatria só eu ter uma estátua e rezar para um santo ou qualquer coisa assim, e eu me esqueci dessa traição de Deus, desse virar as costas para Deus e colocar na minha vida, no lugar de Deus, outra coisa. Pode até não ser uma imagem para a qual eu vou fazer uma oração, mas isso não significa que não seja uma idolatria, tá? Esse é um ponto. Então eu quero ler alguns versículos de Oséias agora para a gente bater um papinho. Nós vivemos numa época que a gente chama mais ou menos isso de pós-modernidade. Esse momento que a gente vive, a gente chama de pós-modernidade. E a pós-modernidade é caracterizada por um pluralismo. Então, não existe uma religião certa, não existe um Deus certo. Cada um pode fazer a sua escolha e cada um vai ter a sua religião. E a religião é algo de foro íntimo, diz respeito à sua escolha e aquilo que você celebra lá na sua casa, na sua vida, sozinho. Porque não há um Deus que governe o universo. Não há um Deus que seja Senhor sobre todas as coisas. Mas são muitos deuses e ninguém vai chamar para si a possibilidade do Deus dele ser o Deus certo, o único Deus, porque não há Deus certo. Não há único Deus. Cada um escolhe a sua verdade, cada um escolhe o seu caminho, cada um tem a sua fé e todos se respeitam, porque no fundo não há uma verdade única. O pluralismo, ele diz respeito a essa gama de opções. O que faz com que a fé, Deus, a religião, minha vida religiosa, seja mais uma das minhas escolhas, dentre tantas que eu posso fazer nesse universo plural que é a pós-modernidade. Eu escolho o meu time de futebol, eu escolho o meu sexo, a minha identidade de gênero, eu escolho eu escolho qualquer coisa, eu sou dono da minha vida. Eu sou o centro da minha vida. Eu vou buscar satisfazer as minhas alegrias, eu preciso ser feliz, eu vou correr atrás dos meus sonhos, então eu faço as minhas escolhas e todas elas estão guardadas lá no guarda-roupa da minha vida. E lá no guarda-roupa da minha vida, onde estão todas as minhas escolhas, está também a minha religião, a minha fé. Então a minha religião e a minha fé, ela não representa o todo da minha vida. Não é um Deus Senhor, soberano, que eu devo a minha vida a Ele, e eu vivo para servi-lo. Deus é mais uma das coisas que eu escolhi para mim. E está lá na minha gaveta, está lá no meu guarda-roupa, confinado, junto com todas as outras escolhas. E eu, no momento em que eu quiser, no dia que eu quiser e da maneira que eu quiser, eu abro o guarda-roupa e eu pego aquilo que eu quero, para aquela semana, para aquele dia, para aquela situação que eu vivo. Nesse pensamento plural, nesse mundo pós-moderno,
o que a gente percebe é que há nesse cenário um quê de egolatria. Porque se eu sou o centro da minha vida, se eu quero encontrar a minha felicidade, se eu estou disposto a viver os meus sonhos, não importa o que Deus pensa, o que o outro pensa, o que a religião pensa, eu estou trabalhando, eu quero conquistar, e tudo na minha vida gira em torno de mim mesmo, até a minha religião. Olhando para isso, o diagnóstico que a gente tem é que, no fundo, o Deus dessa pessoa é ela mesma. Ela é o seu próprio Deus. E é ela que merece toda a atenção na sua vida. A vida dela gira em torno dela mesma. Então, uma das características da pós-modernidade, nesse pluralismo, é que as pessoas entronizaram a si mesmas no altar de suas vidas e elas são deuses de si mesmos. Isso não é só uma característica desse momento da história, apesar de nesse momento isso ser muito forte, mas isso é uma característica do homem caído, que tirou Deus do centro da sua vida, e agora, ao longo da história, tem se auto-entronizado como Deus. Então, idolatria vai muito além dessa nossa imagem católico-romana. Eu vou colocar aqui para vocês alguns versículos de Oséias, só para a gente bater um papinho aqui. Olha que coisa interessante. A gente pode ver aqui. Espera só um pouquinho. Essa aqui. Ó, tá num documento de Word, tá? Eu não vou. Não me preocupei com a apresentação desse negócio. Vocês estão vendo aí, né? Sim. O primeiro texto é Oséias 9:10. Eu usei Oséias porque Oséias é mais ou menos um texto clássico, assim, sabe? Da infidelidade, da prostituição espiritual, da idolatria, e de como essa relação prostituta, ela caracteriza a idolatria desse povo. Deus vai falar assim pela boca de Oséias: quando eu encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Cara, que isso é forte, hein? Imagina estar num deserto que não tem água, não tem nada, de repente você encontra uvas. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Deus viu coisa boa. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Oséias capítulo 9, versículo 10. Eu coloquei em vermelho aqui. Se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram, porque há uma marca aqui, um ensino aqui para a gente, que nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. O Deus que governa a nossa vida, ele nos condiciona a uma transformação que faz com que nós nos assemelhemos a essa divindade, seja ela qual for. Então, o que Deus está falando desse povo que ele, quando o encontrou, era como uva no deserto, como os primeiros frutos de uma figueira, ele vai dizer, se tornaram tão repugnantes como os ídolos a quem eles amaram. Então, não dá para a gente passar ileso por uma relação idólatra. Não dá para passarmos ilesos por relações idólatras. A idolatria sempre vai moldar
o nosso caráter. A gente vai se assemelhar àquilo que a gente adora. E diante de Deus seremos tão repugnantes quanto aquilo que adoramos. Esse é um primeiro ponto. E aí eu quero aqui compartilhar com vocês. Quando a gente fala de idolatria, a gente não está falando só no aspecto de uma divindade, de uma religião, porque a idolatria não tem nada a ver com o Deus ou o ídolo, a idolatria tem a ver conosco. Porque veja, eu vou me voltar aqui para, por exemplo, para o catolicismo romano, católico romano. Quando você lê o texto bíblico, se você lê o Evangelho de João, se você lê as cartas de João, em nenhum momento você vai encontrar João pedindo para ser adorado, ou para que construíssem uma estátua dele, ou para que o nome dele fosse venerado, ou qualquer coisa assim. Aliás, muito longe disso. Mesmo Paulo. Paulo é capaz de confessar, miserável homem que sou, e nunca ter dito, tenham a mim como um ídolo. Jamais. Então, aonde nasce isso aí? Não nasce na divindade, nasce no coração do idólatra. Então, quando eu idolatro isso aqui, na minha vida, isso vai ganhar o status de Deus e de divindade. Não significa que ele seja, mas o, o elevei a essa condição, e isso passa a ser para mim um ídolo, e eu passo a colocar nele a minha alegria, a minha esperança, ou a minha vida passa a girar em torno disso aqui, e isso aqui vai moldar a minha vida. Eu usei João, usei Paulo, mas, por exemplo, eu vou usar o dinheiro, tá? Vamos supor que o dinheiro seja o meu Deus. Vamos supor que o dinheiro seja o meu Deus. E o dinheiro é o meu Deus no sentido de que o dinheiro para mim é importante. Mas não só importante no campo das preocupações normais, plausíveis. Importante porque eu devoto ao dinheiro a minha vida. Eu quero ter dinheiro. Dinheiro para mim é importante. Tão importante que eu sou capaz de, por exemplo, não dar presente para alguém de aniversário porque eu quero economizar o dinheiro. Eu me nego prazeres porque eu quero dinheiro. Então, o dinheiro se torna uma coisa, para mim, deveras importante. Tão importante que eu, quando ensino os meus filhos, e quando eu incentivo os meus filhos e ajudo os meus filhos a terem uma visão de mundo, e vou conversar com os meus filhos sobre como eles devem encarar o mundo, como eles devem conduzir a sua vida, eu vou dizer para eles: escolha uma profissão que dê dinheiro. Quando eu digo para o meu filho, escolha uma profissão que dê dinheiro, é porque eu estou dizendo para o meu filho que a coisa mais importante nesse mundo é dinheiro. Que para mim a coisa mais importante é dinheiro. E que a única carreira que vale a pena ser trilhada profissionalmente é uma carreira que dê dinheiro. Ou seja, o dinheiro se torna Deus na minha vida. Eu devoto a Ele a minha vida. E o dinheiro vai moldar o meu caráter. A minha mesquinhez, a minha arrogância, a minha falta de generosidade, o meu apego a bens materiais e o meu desapego a todas as outras coisas, porque o amor ao dinheiro vai suplantar todas as outras afeições e relações na minha vida. Dinheiro é importante. O dinheiro não pediu para ser Deus na vida dessa pessoa, mas ele se tornou um Deus. Não porque o dinheiro seja um Deus, ele pode ser, se eu tornar o dinheiro, para mim, um ídolo. Então veja, não tem nada a ver com religião, com fé,
mas o dinheiro pode ser um ídolo. Eu posso ser ídolo de mim mesmo, eu posso ser o Deus da minha vida e fazer a minha vida girar em torno de mim. Na No neopentecostalismo, e eu vim de lá, talvez alguns daqui também vieram, no neopentecostalismo é muito interessante. A gente está lá com muito apego a Deus, a gente está lá com o desejo de servir a Deus, mas a gente vai caminhando, nós vamos percebendo que todos os cultos não dizem respeito a Deus, eles dizem respeito a mim. Porque eu vou no culto e o pastor vai dizer para mim, na oferta, por exemplo, as 3 bênçãos que essa oferta irá trazer para a sua vida. Você vai dar essa oferta, os caminhos vão se abrir, portas de emprego vão surgir, e negócios que estavam travados serão liberados. Aí eu percebo assim, bom, se eu der essa oferta, essas 3 coisas vão acontecer para mim. Interessante isso aí. Aí eu ouço a pregação e a pregação diz que Deus vai te ungir, que Deus vai te honrar, que Deus vai te levantar, que Deus vai dar os teus sonhos, que Deus vai destruir gigantes na tua frente. Deus vai te dar a unção de Jacó, deu para ser próspero. Deus vai te dar a capacidade de guerra como deu a Davi. Deus vai te dar os sonhos como deu para José. Deus vai te fortalecer e você vai se levantar. Eu começo a perceber que todas essas pregações não dizem respeito a Deus, elas dizem respeito a mim. E eu começo a perceber que eu me torno o centro desse culto. A oferta diz a respeito das minhas bênçãos, a pregação diz a respeito de mim, até as músicas dizem a respeito de mim. É, As músicas me emocionam, as músicas me fortalecem, as músicas me confortam, as músicas me põem para cima, as músicas me exaltam, as músicas elas vão falando de, de mim, que eu vou vencer, que eu vou saltar muralhas, que o meu milagre, que hoje é o tempo, que agora é a hora, né? Que eu vou te honrar, filho meu. Um culto, 2 cultos. E é interessante que nesses cultos a gente sempre ouve assim: pastor, a palavra hoje foi para mim. Claro que foi para você. Ela foi para você e ela foi para todas essas pessoas aqui, porque no fundo a gente percebeu que todas essas pessoas querem ser feliz. Todas as pessoas querem ser vitoriosas, todas essas pessoas querem ser realizadas, todas essas pessoas querem ter alguma coisa. Então, nessa religião e nessa fé, o importante mesmo são as pessoas. E Deus é só um detalhe. Deus é uma divindade, que se você tratar ele bem e fizer tudo o que ele gosta, ele vai te dar tudo o que você quer. Não, não, não bagunce com ele, porque ele pode tirar de você. Mas se você der tudo o que ele quiser, não só ele vai te dar tudo o que você quer, como ele vai destruir o diabo para que o diabo não atrapalhe você. O neopentecostalismo e o grande, talvez a grande senão aí, o grande pulo do gato é que o neopentecostalismo tem na idolatria do eu o seu maior problema. Não é o apego ao dinheiro, não é prosperidade. Hoje já nem se fala tanto de prosperidade. Hoje a gente está na teologia do bem-estar. Mas tanto a prosperidade quanto o bem-estar giram em torno de mim, do ser humano, dessa pessoa que está no centro desse culto. Então, na verdade, não é a questão da prosperidade, é a questão da autoexaltação, da importância que eu dou a mim mesmo e de como tudo vai girar ao meu redor. Deus tem que girar ao meu redor, a igreja tem que girar ao meu redor, tudo está ali para me servir. Essa pessoa nunca vai encontrar felicidade no casamento, porque ninguém nunca vai conseguir satisfazê-la como ela quer ser satisfeita. Ninguém nunca vai conseguir alegrá-la como ela quer ser alegre. E ela se torna um ser repugnante para Deus.
Mas vamos continuar. Quando Israel era menino, o profeta Oséias vai dizer, quando Israel era menino, é, eu o amei, e do Egito eu o chamei. Interessante essa colocação aqui. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Há quem vá usar esse texto aqui para falar, por exemplo, de Jesus Cristo, né? Da vinda de Jesus do Egito com José e com Maria para suas terras depois que Herodes já tinha morrido. Ok, ele pode ter um cunho escatológico aqui, ele pode apontar para o futuro, mas aqui Deus está falando pela boca de Oséias daquele povo lá. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Pô, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Quem aqui é vô, quem aqui é pai, já deve ter tido a experiência de ensinar um filho a andar de bicicleta, ensinar um filho a andar, segurar o filho no colo quando ele está com dor de barriga, cuidar dele a vida toda, sabe? Sustentá-lo. Mas olha o que Deus diz. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Cara, que pesado isso aqui. Eu chamei eles do Egito, eu tratei eles como filhos, eu ensinei-os a andar, eu os tomei nos meus braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo, a escravidão, o peso, e eu me inclinei para alimentá-los, mas eles não perceberam que era eu quem os estava curando. Aqui, irmãos, tem um quê de arrogância, de orgulho, quando nós não damos a Deus a glória por aquilo que Ele faz na nossa vida. Nesse momento aqui, eu não estou adorando outra coisa, mas eu não estou reconhecendo que na minha vida, Deus é Senhor, que Ele me sustentou, que Ele me livrou do mal, que Ele me tirou do pecado, que Ele tem estendido os braços para mim, mas eu não dou a Deus a glória e a honra. Às vezes eu dou essa honra a mim mesmo, porque eu trabalhei, porque eu fiz, para o meu chefe, para a empresa, para a firma, para a carreira, para a igreja, para o pastor. Na igreja de onde eu vim, os testemunhos começavam assim, que o pastor liberou uma palavra no altar. E quando o pastor liberou a palavra, o milagre aconteceu. O pastor ficava feliz, porque ele tinha liberado a palavra. Cara, você não percebeu que foi Deus? Como assim você está dizendo que foi o pastor que liberou uma palavra e aí o milagre aconteceu? Onde é que Deus entra nessa história? Esse pastor tem o poder de mover a palavra de Deus, porque ele fala e agora Deus tem que fazer o que ele disse. Nós evangélicos elevamos os nossos pastores à condição de deuses na nossa vida. Eles são ídolos a quem seguimos. Tão ídolos que nós passamos a não questionar o que eles dizem. E o que eles dizem passa a ser tão pesado quanto, por exemplo, o texto bíblico. Eu digo aqui o peso de autoridade, né? Se o pastor disse, tem a mesma autoridade que a Bíblia. Significa que eu tirei Deus da autoridade máxima e coloquei meu pastor. Aí, se o pastor liberou a palavra, eu vou viver a bênção. Se o pastor liberou a bênção no altar, eu vou viver essa semana. Deus saiu e entrou o pastor. Entrou o profeta, entrou qualquer outra pessoa. E Deus não está mais lá. Então, na minha caminhada, eu percebo que Deus está... Eu fui tirando Deus do lugar. Eu não sei quem eu coloquei,
mas Deus já não é mais Deus lá. Eu deixei de perceber que é Deus o Senhor da minha vida. Ele deixou de ter a importância que ele tinha, ele deixou de ter a minha gratidão, ele deixou de ter a minha oração, o meu louvor, ele deixou de ter meu reconhecimento, e ele passa a ser uma figura secundária da minha caminhada. Aqui dá uma tristeza ler isso aqui, né? É como um filho que se volta contra um pai, né? E é isso aqui. Nesse mesmo Oséias, aqui eu estou no Oséias 11, né? Aqui, Oséias 11, de 1 a 4. E eu coloquei o versículo 7 aqui também. Olha o que Deus diz no versículo 7. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Se eu já não percebo que Deus é o meu curador, abençoador, se eu já não percebo que Deus é o motivo do, da minha cura, do meu sucesso, ou seja lá o que for, a minha vida já não vai mais exaltar a esse Deus, porque eu já não o percebo mais como Deus na minha vida. A minha vida vai passar a exaltar um outro Senhor, um outro Deus. E eu vou passar a exaltar esse outro Deus. O dinheiro, a carreira, sei lá. Aqui qualquer coisa pode ser colocada. Mas quando eu falo de idolatria, eu vou dizer assim: quando olham para mim e para minha vida, para minha família, para minha profissão, para minha vida profissional, para mim como um todo, a minha vida está exaltando a quem? Se a minha vida está exaltando a Deus, Ele é o meu Senhor. Se a minha vida está exaltando a qualquer outra coisa, há um idólatra em mim. A minha vida está contaminada pela idolatria. A quem a minha vida está exaltando? Oséias disse: meu povo está decidido a desviar-se de mim. E talvez a gente esteja vivendo um tempo, e eu acho que isso aqui acontece desde a queda, mas nesse momento nosso pós-moderno, eu vou dizer que sim, as pessoas estão decididas a se desviarem de Deus, porque Deus passou a ser secundário na vida delas. Há outras coisas mais importantes, há outras escolhas a serem feitas. Deus já não é mais o centro, né? Mas tem mais que Deus fala para Oséias. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, versículo Oséias 13. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. E quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e então me esqueciam. Quantas vezes eu já não ouvi histórias assim? O cara começou na igreja, ficou rico, e aí parou de ir à igreja. Sei lá, comprou uma casa na praia. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente, anos 80, 70, final de 70, início de 80, era isso aí. Ficou rico, comprou uma casa na praia, deixou de vir à igreja. Mas é isso aí. Quando o homem se satisfaz em alguma coisa, ele se orgulha. Ele vai dizer: pronto, consegui, estou feliz. Então ele vai se esquecer de Deus. Aqui não está falando especificamente de idolatria, não tem nenhum santo sendo adorado, nenhuma imagem, mas há um resultado idólatra aqui nesse negócio. A pessoa se ensoberbece, se enche de orgulho, então se esquece de Deus. Que no fundo conversa com essa coisa aqui de a vida dele não está mais exaltando a Deus,
Conversa também com esse aqui, que ele não está mais percebendo que foi Deus quem fez tudo na vida dele, e conversa com esse aqui também, que ele se tornou repugnante, ele está parecido com aquilo que ele ama. Ele não está parecendo mais com Deus. Ele não é mais a imagem de Deus. Foi assim que nós somos criados, para sermos a imagem e a semelhança de Deus. Mas eu já não me pareço mais com Deus. Eu já estou parecido com aquilo que eu estou adorando. Então, todas essas situações aqui, elas estão conversando entre si. Por fim, não, por fim, é isso mesmo. Só esses 4 aspectos aqui da idolatria que talvez passem distante da nossa imagem de idolatria católico-romana, mas que são sinais de que há idolatria na minha vida. E aí, caindo hoje no assunto do nosso grupo lá, né? No assunto do nosso grupo. Veja só, alguns anos atrás, a Rede Globo de televisão fez várias matérias, inclusive fez um programa do Globo Repórter, que passava de quinta-feira antigamente, a respeito de um político das Alagoas, que era o caçador de marajás. Marajá era essa figura política coronelista de alguém que enriqueceu às custas da vida pública, da corrupção, dos altos salários públicos e das influências e dos conchavos políticos. Então, lá nas Alagoas, esse político caçava marajás, ou seja, ele tinha uma ética ilibada, ele era justo, ele denunciava os marajás, ele combatia a corrupção, e ele estava varrendo das Alagoas essa raça de politicagem antiga, da velha política, e ele agora se candidatava a presidente do Brasil. Eu não preciso nem dizer para vocês que ele foi eleito, avassaladoramente eleito, a ponto de ele quase criar um partido político para ele. E eu vou dizer para você que centenas de políticos outros foram eleitos às custas da imagem dele. É igual um cometa e o rabo do cometa, né? Então, ele era o cometa. E no rabo desse cometa aqui se elegeu uma multidão. Estou falando de Collor, Fernando Collor de Mello. E eu vou dizer para você que muita gente olhou para esse cara não como um político, olhou para esse cara como um deus, um ídolo, e votou nele, e acreditou nele, não como quem acredita num político que está fazendo propostas, está propondo soluções, está discutindo temas concernentes à política, está falando das dificuldades do orçamento, está falando sobre planos de implantação, de políticas públicas. Não é nada disso. Ele tem um discurso nada objetivo, mas todo ele, assim, tão magnético, que eu vou dizer, vou votar nesse cara, porque esse cara vai resolver. Eu estou saindo do campo das políticas públicas e eu estou entrando nesse campo da idolatria. Eu estou entrando num campo em que essa pessoa, por mim, está sendo exaltada à condição de Deus. Nossa, Jorge, mas é isso aí? O país viveu isso bem lá atrás com um outro candidato a presidente chamado Jânio Quadros. Varre, varre, vassourinha. Quando ele foi candidato à presidência, ele tinha esse discurso de que ele ia resolver, de que ele ia varrer do país o mal e as coisas, ia sei lá o quê, o raio que o parta, e ele ia fazer. Depois veio o Collor, depois do... E assim toda eleição tem alguém que
quer se lançar como o salvador da pátria. Isso é tão engraçado que até a Rede Globo fez uma novela, O Salvador da Pátria. E o Sassá Mutema, quem assistiu essa novela vai lembrar, o Sassá Mutema era esse cara, assim, era um cara completamente ignorante, mas que foi catapultado à condição de candidato para ser o salvador da pátria. E mais ou menos é bem isso aí. A gente teve agora há pouco tempo o Jair Messias Bolsonaro, que é um político de carreira, de 30 anos de história política no país, como deputado, que em 30 anos não construiu absolutamente nada politicamente, de proposta, de luta por alguma coisa, sabe, justa e boa. Depois de 30 anos, ele surge como um possível candidato à presidência, dizendo que vai acabar com a velha política. Como é que ele pode acabar com a velha política se ele é um velho político que se alimenta dessa política, que colocou todos os filhos para se alimentarem dessa política? Como é que ele vai combater aquilo que ele é? Mas evangélicos, iludidos por pessoas como Silas Malafaia e outros, iludidos com a perspectiva de que ele é cristão e ele defende valores cristãos, vai votar no cara sem saber de nada, sem ter visto ele fazer alguma coisa efetiva, real, plausível, factível. E quando você vai conversar com a pessoa, ela não defende um político, ela não vai conversar de política, de ideias, ela está falando de um ídolo. E você não consegue discutir politicamente com a pessoa, porque essa discussão transcende a política. Ela não está no campo da política, ela está no campo da idolatria, do místico, de um relacionamento que já não é mais um relacionamento normal. Essa pessoa está igual ele, repugnante, igual ele. E defendendo isso a unhas e dentes, brigando com família, dizendo que o cara da outra igreja, se não for apoiar ele, é do Satanás. Pô, como assim? Você está. Como assim? Quer dizer que esse político é de Deus e o outro não é de Deus? Isso já é um sinal dessa mistura do divino com o político. Incrível isso. Só que do outro lado, a situação é semelhante, porque muita gente que defendia e defende o candidato Lula também defende, né, nesses mesmos termos da idolatria. Aí você não consegue discutir política, porque ninguém está lá fazendo política, eles estão lá discutindo seus ídolos. E quando eu falo do meu ídolo, eu não estou disposto a abrir mão dele. Eu quero aplacar eu quero acabar com você. Porque se ele é o meu Deus, ele está certo. Se ele é o meu Deus, ele tem toda a razão. E se ele é o meu Deus, é ele que vai resolver esse problema. Então é assim que funciona. Pastores também têm essa característica, igrejas também têm esse poder, denominações também têm esse poder, e todo mundo vai surfando nessas águas. Sempre, tá? Sempre. Sempre foi assim. Desde que o homem é homem, que o mundo é mundo. Agora surgiu o Pablo Marçal. Quando alguém diz assim para mim, ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus, e ele está lutando contra um sistema sozinho, essa pessoa está dizendo assim para mim, esse cara é o cara que Deus levantou para vencer o sistema. Eu vou dizer, qual sistema? Ele está sozinho? Essa pessoa já catapultou esse cara à condição de ídolo. Eu não estou falando mais de política, porque eu não estou discutindo qual é a plataforma política dele. Eu não estou olhando para qual é o partido dele, para quantos representantes ele vai ter na Câmara de Vereadores, como é que ele vai votar as propostas, como é que ele vai compor maioria para poder passar os seus projetos, como é que ele vai lidar com o orçamento público, como é que ele pensa a saúde, como é que ele pensa a,
a Guarda Civil, como é que ele pensa, porque a gente está falando de município, né? Não estou falando de polícia militar, não entra aqui, saúde também não. Como é que ele está vendo os poucos hospitais municipais que nós temos? Como é que ele está vendo a questão das escolas municipais, que são as escolas, o município é responsável pelo berçário, né? Ensino fundamental 1 e 2. Então, o ensino do município acaba no nono ano. O candidato não está discutindo essas coisas. É como se ele já não precisasse falar dessas coisas, porque agora ele já é o ídolo dessa massa, e essa massa não está preocupada com isso aí, porque ela está achando que esse cara foi levantado por Deus. Quando alguém diz isso para mim, eu já percebi que a gente já não está mais no campo das discussões políticas, das ideias, das propostas de governo. A gente está no campo do religioso, do místico, da idolatria. E aí a gente não consegue mais conversar, nem discutir. Porque se essa pessoa vem com o argumento de que Deus o levantou, então, peraí, Deus quem? Yahvé, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus levantou esse cara, então ninguém mais pode ir contra ele. Ninguém. E eu não posso nem mais discutir o que ele vai dizer, porque foi Deus que o colocou lá. Olha o tamanho dessa colocação. É muito grande, gente. É muito pesado, tá? Mas ele vai lutar contra o sistema. É o mesmo que o Bolsonaro lutava contra? A velha política, essa que o Lula faz e que todos os políticos fizeram, inclusive o Bolsonaro, e que todos eles fazem sempre. Ah, quando os políticos, me desculpem entrar no assunto política, mas quando os políticos foram votar, por exemplo, a verba partidária. Eu não sei se você sabe, mas todas essas propagandas políticas na rua, panfleto, faixa, bandeira, tudo isso aí você está pagando. Porque a verba partidária que nós, com os nossos impostos, damos para os partidos é de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Todo esse dinheiro sai dos nossos bolsos e vira panfleto jogado no chão. Só que eu não decidi isso. Quem decidiu isso? Todos os deputados que estão lá, que votaram para si mesmos, para que esse dinheiro fosse para eles. E todo esse dinheiro aqui cai na mão para o sustento dos partidos. Então, ter um partido político hoje no Brasil é ter um emprego e um bom negócio. Tá? Mas eu não quero saber como é que o presidente se relaciona com esses deputados, como é que o governador se relaciona com os deputados. Eu não quero saber como é que o prefeito se relaciona com os vereadores. Eu nem sei como funciona a máquina. Mas quando foram votar pela verba, PT de Luiz Inácio e o PL de Bolsonaro votaram juntos, um a favor do outro. Vão pegar esse dinheiro, porque esse dinheiro é nosso. Então nós estamos aqui brigando para defender esse e aquele, achando que eles são diferentes, e eles estão lá de mão dada, pegando 5 bilhões. Depois, os partidos deles se encheram de dívida, porque eles desobedecem à lei. Então, eles não têm as cotas certas de mulheres e de pretos para os seus partidos, eles desobedecem prazos, eles infringem todas as leis possíveis, eles vão adquirindo multas e dívidas, milhões, milhões e milhões em multas de crimes eleitorais cometidos pelos partidos, de leis que eles mesmos criaram e que eles são incapazes de cumprir. E aí eles foram votar o perdão da dívida deles. O perdão da dívida deles. E eles estavam, pasmem, todos juntos, novamente. Direita e esquerda, de mãos dadas,
se auto-perdoando e dando a todos os partidos a isenção do pagamento dessas multas, sangrando ainda mais os cofres públicos. Gente, não tem esquerda nem direita. O que tem é um conglomerado corrupto e que dança conforme a música. Aí Paulo vai dizer assim aos Romanos capítulo 12: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Opa, há um padrão nesse mundo, então, há um padrão nesse mundo. Quando Paulo diz um padrão nesse mundo, mundo, no grego, aion. E aion é a palavra que a gente usa na língua grega para falar sobre tempo. É por isso que algumas traduções diz não vos conformeis com esse século. Porque é esse mundo, nesse tempo em que esse mundo aqui voltou as costas para Deus. Nesse tempo onde a maldade impera, onde a mentira impera, onde a corrupção impera, onde as pessoas não estão preocupadas com a justiça, com o bem do outro, é esse padrão, é esse tempo onde o mal domina. É interessante isso aqui. Aí depois, João, falando também sobre o mundo, vai dizer assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nessa hora, quando João fala de mundo, ele não fala de aion, não está falando de tempo, está falando de cosmos. Cosmos, tinha até um time de futebol nos Estados Unidos, Cosmos, né? Cosmos também pode ser traduzido como mundo, do grego para o português. Mas cosmos pode significar muito mais coisas. Olha, uma organização, uma constituição apta, harmoniosa, ordem, 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 governo, ornamento, decoração, adorno, como o adorno das estrelas, o arranjo das estrelas, tudo isso pode ser tradução. Universo, mundo, o círculo da terra, a terra, os habitantes da terra. A multidão incrédula pode ser cosmos. A massa inteira de homens alienados de Deus e por isso hostil à causa de Cristo. E aí vai. Então, quando João fala de mundo, ele está falando dessa organização, de como as coisas são organizadas, da ordem em que as coisas se encontram nesse tempo que é o aion. Não amem essas coisas. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele, porque tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, ou seja, a cobiça dos olhos, o desejo dos olhos, a soberba da vida, isso não procede de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, seus desejos. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, quando você fala assim, ele está lutando contra o sistema, peraí. Esse mundo em que a gente vive pós-queda, ele é um sistema anticristo. Todo ele. Porque fora desse mundo, a única coisa que existe aqui é a igreja. Que a gente está estudando aqui de terça-feira é a contracultura do mundo. É a igreja que foi chamada a não se moldar a essa estrutura, a essa ordem, a esse cosmos. A igreja foi chamada a amar como o mundo não ama, a perdoar como o mundo não perdoa, a ser justa como o mundo não é justa, a acolher como o mundo não acolhe. Essa igreja foi chamada a andar na contramão desse mundo. Não há outro sistema senão esse aqui. Então, quando fala, o Bolsonaro vai lutar contra, ter um sistema, como se fosse uma organização, sabe, que ninguém sabe, só ele sabe. O Marçal está lutando contra um sistema que só ele sabe. Cara, não existe isso aí. Porque eu vou estar catapultando essa pessoa à condição de um Deus que sabe o que eu não sei e que eu tenho que, de olhos fechados, obedecê-lo. Quando a Bíblia diz que é esse mundo aqui jaz no maligno, que aliás João vai dizer isso aqui também, sabemos que somos de Deus, é o último texto que eu tenho para vocês. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, quando a pessoa fala de sistema para mim, de ordem, eu já sei, é o cosmos. É esse sistema que é hostil a Cristo e que é hostil a Deus.
E o outro sistema que existe é a igreja. Parece um reducionismo, né? Mas o outro sistema que existe é o corpo de Cristo, místico, a igreja por todos os séculos, formada por todos aqueles que confessam Cristo como Senhor, que estão andando, ou deveriam andar, na contramão desse sistema. Deveriam andar na contramão desse século aqui, desse tempo presente. Nós lutamos contra esse tempo. Em 1800 lutavam contra aquele tempo, em 1700 lutavam contra aquele tempo, mas é sempre o povo de Deus lutando contra um sistema, que todos nós já sabemos como ele é e que ele está aí. Então, essa coisa de que há uma conspiração, isso está na boca do Marçal, está na boca do Bolsonaro, está na boca do Trump, está na boca do Maduro, lá na Venezuela, está na boca de todo aquele que quer pôr fumaça na frente de todo mundo para adquirir essa coisa de mas eu vou resolver, sabe? Então, desculpem, eu fico meio injuriado assim de falar dessas coisas, mas é, era isso, é mais ou menos isso aí. A preocupação é: tomemos cuidado com a idolatria. Ela está muito mais aí do que a gente imagina. Ela tem muito mais poder sobre nós do que nós imaginamos. Então, a gente tem que estar constantemente preocupado com ela. E como ela pode nos afligir. Fala, Exir. E de como ela pode nos afligir. Como é que se eu estou ensinando meus filhos, se eu estou ensinando para eles um outro Deus que não o Deus que a gente crê. Eu acho que essas coisas elas devem nos ajudar na nossa caminhada. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a sensação que eu tenho é que a gente está enxugando gelo. Nós estamos enxugando gelo e nós não vamos dar conta, não vamos resolver. Eu acho que se eu conseguir ter uma conversa saudável com a minha comunidade, se eu conseguir de alguma forma ser instrumento, não para falar de direita ou de esquerda, mas para a gente ler a Bíblia e tentar encontrar um caminho aqui, e eu puder ajudar lá uma meia dúzia, já está bom. Porque o resto eu sei que não adianta, a gente tá remando contra a maré, porque eu prego no domingo 1 hora e o cara fica no Zap a semana inteira, escutando toda a sorte de coisa, aí não tem como fazer, né? Não tem. A gente está vivendo dias assim que eu não sei, meu. Eu não sei, não tem mais limite para nada, desde que eu ganhe e que o poder esteja na minha mão e que essa verba toda esteja comigo e eu mande. Então, é difícil, a gente está aqui embaixo, só debaixo da misericórdia e se ajudando e orando para Deus guardar o nosso país, a nossa cidade. E a gente trabalha de formiguinha, né? Vamos multiplicando. Obrigado por vocês estarem aqui, pela participação de todos, Deus nos ajude. A gente continua conversando aí, que Deus nos dê graça. Beijo para vocês, obrigado, fique com Deus.